Oi, gente. Eu sou Mariângela Araújo, terapeuta floral, e hoje eu quero contar para vocês um pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui. Alguns de vocês já devem ter ouvido as histórias que eu venho narrando desde o início da pandemia, que estava lá no perfil da Livraria Almeida e Silva. Depois eu passei para o meu perfil pessoal do Instagram e agora eu também estou publicando no novo canal do YouTube. Então a história começou assim. Eu sou filha e neta de dois bons contadores de história e eu escutei história a minha infância inteira. O meu avô, ele era muito bom de contar história e ele, quando não queria contar, ele dizia pra gente assim: não, minha filha, não vou contar agora não, que dá papo. Então tinha determinadas horas do dia ou da noite que ele dizia que dava papo e não havia ninguém que o fizesse contar as histórias pra gente. E a mamãe também, no tempo livre, ela sempre foi uma mulher que trabalhou fora, ela contava pra gente também muitas histórias. E ela ia variando os contos, né, os tradicionais que a gente escutou, Branca de Neve, Bela Adormecida e outros, que ela inventava também muita história. E ela sempre incluía outros assuntos, outros elementos no conto, e que assim, a gente queria escutar sempre do mesmo jeito a história, né? E ela ia aumentando e falou: não, mãe, não é assim não, era tal de outro jeito. A gente falava assim: não, mas eu tô colocando isso aqui para render. Quer dizer, ela queria aumentar a história e o tempo que ela ficava e que a gente podia desfrutar juntos da companhia, né? Uma da outra. E aí então eu vim crescendo, sou filha de uma família tradicional, em que o esperado era que a gente estudasse, né, até a universidade, e assim eu segui o meu caminho e cursei na Universidade Federal de Minas Gerais a terapia ocupacional, que foi um curso que demorou bastante para eu concluir, porque eu precisava trabalhar. Eu tive dois empregos públicos e, junto com isso, eu fui fazendo a universidade. E demorou muito tempo. Eu me formei e já tinha 30 anos de idade. E também foi na mesma ocasião em que eu casei. E, passado o tempo, eu precisei de fazer uma opção. Eu estava com o meu primeiro filho com 1 ano e meio e o meu emprego começou a fazer jogo duro para eu cumprir um horário bancário de 10 às 16 e eu não sabia como é que eu ia fazer com meu filho. Então eu resolvi, nesse tempo eu já tinha me formado, e aí então resolvi chutar o balde e deixei o emprego, né? Pedi a demissão voluntária e já estava com o consultório montado e começando. E fui devagarzinho com o consultório, porque a gente sabe que fazer uma clientela é um processo demorado, mas fui devagarzinho fazendo. Nesse meio tempo, enquanto eu já estava no final do curso, eu fiz cursos de massagem, de relaxamento e harmonização, eu fiz um curso de shiatsu, eu fiz o reiki, o nível 1 e o nível 2, e comecei a me interessar pela terapia floral. Como é que foi que isso aconteceu? Quando meu filho tinha 3 meses, o meu marido, na época, foi levar os pais dele perto de Belo Horizonte, numa estrada perigosa. E quando ele voltou, ele capotou o carro. Estava chovendo, ele capotou o carro e ligou saiu lá de baixo, ele não teve nenhum arranhão, e chegou na barreira policial, ligou para mim, pedindo para eu ir lá buscá-lo. E a moça que cuidava junto comigo do meu filho, ficou em casa com ele para eu poder ir lá. E isso foi um susto imenso que eu tomei, porque eu me vi na iminência de ficar viúva com um bebê de 3 meses. E aí eu voltei para um processo terapêutico, e essa terapeuta, ela usava vários recursos, entre eles a terapia floral. Foi quando eu comecei a utilizar a terapia floral sistematicamente em mim. E amanhã eu conto mais um pouco. Uma boa tarde para vocês.